Aluninhos, o foco da nossa aula agora é a estequiometria, o que causa muito medo aos alunos. Calma, confia em mim, eu vou te ajudar. A estequiometria é baseada num conjunto de 3 leis importantes. A chamada lei de Lavoisier, a chamada lei de Proust e a chamada lei volumétrica, também chamada lei de Gay-Lussac. A união ou a combinação dessas leis me permite resolver exercícios de cálculo estequiométrico. Então você que tem tanto medo da estequiometria, exercícios de excesso, de pureza, de reagente, às vezes não é o cálculo que está te atrapalhando. Às vezes o que está te atrapalhando é a teoria. Então, primeiro, vamos entender o que essas leis falam separadamente. E aí a gente combina essas leis para resolver exercícios de estequiometria. Quando eu for gravar vídeos posteriores, eu vou gravar vídeos que falem de cada caso. Excesso, pureza, excesso de reagente, pureza de reagente, rendimento da reação, situações particulares que são tão frequentes em prova. Tudo bem? Então vamos começar pela primeira lei. Eu chamo de lei de Lavoisier ou lei de conservação das massas. Os alunos perguntam muito para mim assim, Sassá, eu preciso lembrar o nome da lei? Precisa. É muito comum nas provas ele perguntar assim, este experimento está de acordo com a lei de Lavoisier? Você tem que lembrar. Primeira coisa que eu preciso te ajudar. Essa lei fala de massa. Não existe conservação de mol, não existe conservação de volume. Combinado? Existe conservação de massa. Massa. Essa lei diz assim, ó, chamei de enunciado. Em uma reação química qualquer, a massa total inicial dos reagentes e a massa total final dos produtos são sempre iguais. Então a conservação aqui é da massa. Tudo bem? Escolhi uma reação super simplesinha. Carvão mais gás oxigênio dando gás carbônico. 12 gramas de carvão se combinam com gás oxigênio, ó, coloquei a mãozinha na frente, formando 44 gramas de gás carbônico. Quanto de oxigênio foi consumido na combustão do carvão? 32 gramas. Que raciocínio eu faço para chegar nos 32? A massa total final é 44, a massa total inicial tem que ser 44. Se eu tenho 12 gramas de carvão, então foram consumidos 32 gramas de gás oxigênio para que a massa seja 44. Tudo bem? Viu? Bem simplesinho. Uma coisa só que você precisa tomar cuidado. A conservação é das massas, não dos mols, não das moléculas, não dos volumes. Tudo bem? Agora eu preciso que você tome um cuidado. Os alunos confundem muito isso. Cuidado. Aparente desvio da lei. Quando eu chamo de aparente desvio, eu vou tentar induzir você ao erro. O examinador vai tentar induzir você ao erro. E eu vou te proteger aqui. Eu vou te mostrar uma situação em que parece que a lei não pode ser aplicada. Mas ela pode. É uma lei, é uma regularidade experimental. Sim, ela pode ser aplicada. E essa confusão ocorre sempre em sistema aberto. Eu escolhi 2 situações. Situação número 1. Magnésio reagindo com ácido clorídrico, essa reação é chamada de deslocamento ou simples troca, vai formar cloreto de magnésio e gás hidrogênio. Você reparou? Fiz questão de colocar os estados físicos aqui. Tudo bem que o hidrogênio produzido é gasoso e tudo bem que ele é produto. Se o sistema for aberto, qual a tendência do gás? Ele é livre, escapar. E aí, é claro, a massa final vai ser menor que a massa inicial. E o aluno fala assim, puxa, tá vendo? A lei de Lavoisier
não pode ser aplicada. Não. A massa final é menor do que a massa inicial porque o gás foi perdido. Então, o quanto a massa diminui, conta para mim o quanto de gás foi perdido. Então, se a massa total inicial eram 10 gramas e a massa total final agora são 8 gramas, quantos gramas foram perdidos? 2 gramas. Então, esses 2 gramas perdidos são 2 gramas do gás hidrogênio que foi produzido. Você viu a dica? A massa perdida indica para mim o gás que escapou. Massa final menor que a massa inicial. Se eu estivesse dando aula para você dentro de um laboratório de química, uma maneira super fácil de eu provar para você que a massa total, inicial e final são iguais, era só fazer o experimento em sistema fechado. Eu recolheria o gás e aí a massa total, final e inicial seriam iguais. De novo, você tem que tomar um cuidado. A massa final ser menor não indica que a lei de Lavoisier não esteja sendo respeitada. A massa final ser menor indica para mim que um gás foi perdido. E o quanto a massa diminuiu diz para mim quanto desse gás escapou. Ficou claro? Isso em exercícios de estequiometria vai ser fundamental. Vou te mostrar uma outra ideia. Uma segunda reação. Ferro, um pedacinho de bombril, que vai queimar, que vai oxidar, e vai formar óxido de ferro 2. Note que o produto da reação agora é sólido. Nesse caso, a massa final é maior que a inicial. Sabe por quê? Imagina uma criança que vai fazer a seguinte experiência. A criança pega um pedacinho de palha de aço, um pedacinho de bombril, nome popular, coloca numa mesa e queima esse pedacinho de bombril. Agora pensa um pouquinho. A criança vê o pedacinho de palha de aço? Vê. A criança vê o oxigênio do ar? Não, a criança não vê o oxigênio do ar. Então, para a criança, parece que o sistema inicial é só aquilo que ela vê, a palha de aço. Quando a palha de aço queima, ela se combina com o oxigênio, formando um óxido. Então, para a criança, o sistema inicial é o ferro e o sistema final é o óxido de ferro. E aí, é claro, se antes era ferro e agora é óxido de ferro, a massa aumentou. O oxigênio entrou na estrutura do ferro. E aí, qual é a confusão que os alunos fazem? O aumento na massa está dizendo para mim que a lei de Lavoisier não se aplica. Não, o aumento da massa está mostrando para mim quanto de oxigênio foi incorporado. Significa dizer que se a massa aumentou em 10 gramas, foram incorporados da atmosfera 10 gramas do gás oxigênio. Você entendeu? Aqui, o quanto a massa diminuiu, contou para mim quanto de gás escapou. Aqui, o quanto a massa aumentou, contou para mim quanto de gás foi incorporado. Em ambos os casos, se eu fizer o experimento em sistema fechado, de forma que eu consiga recolher o gás, eu vou nitidamente enxergar que a massa total, inicial e final são iguais. Então, cabe a você entender. A lei de Lavoisier se aplica a qualquer reação química, independente do sistema ser aberto ou fechado. A comprovação experimental deve ser feita em sistema fechado, para que eu recolha o gás. Em situações que existe gás no produto, a massa final menor conta para mim quanto de gás foi perdido.
Nessa situação em que eu tenho um gás no reagente e que o produto final é sólido e que a massa aumentou, o aumento da massa se justifica pela incorporação do gás, no caso aqui em relação ao ferro. Então a lei de Lavoisier vale sempre, é uma lei, é uma regularidade experimental. Combinado? Chance, eu estou do seu lado, me segue lá, @sassazinho, blogdosassá.com.br. Na medida que o tempo for passando, você tendo dúvidas, me manda lá pelo blog que eu te ajudo.